إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Meus irmãos, hoje aproveito esse dia, essa sexta-feira, para lembrar de vocês do Zikr Allah, para lembrar de vocês da lembrança de Deus. As pessoas acham que é simplesmente o fator de eu fazer a oração, eu posso sair na minha vida sem fazer mais nada. Eu esqueço de Deus o resto do dia, eu esqueço de Deus nas horas mais importantes, eu esqueço de Deus. Eu só lembro dele quando eu venho fazer a oração, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele ordenou a oração. A oração é lembrança de Deus. Se a oração é lembrança de Deus, logo eu já fiz a minha lembrança diária. Logo eu já fiz as minhas 5 orações. Logo em 5 momentos do meu dia eu lembrei de Deus. As pessoas acham que é só chegar e fazer essa parte, porque essa é a obrigação que Allah subhanahu wa ta'ala determinou sobre cada servo. Quando ele falou, Aqimis salah, levantem-se para a oração, levante-se para a oração. Só que ele continua, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, ele está falando, levantem-se para fazer a oração, com certeza. E ele diz, com certeza a oração vai se afastar das obscenidades e das coisas ruins, das mentiras e das falsidades. Ele vem e fala, com certeza ele está falando isso. Isso é lembrança dele. Isso é lembrança de Allah. É fazer a oração, é lembrar com certeza de Allah. É fazer a oração, se levantar para fazer a oração, com certeza é lembrança de Allah. Mas acaba aqui? Acaba aqui? Eu lembro de Allah na oração, eu faço aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam determinou, depois eu levanto, vou embora, esqueço que ao longo do dia, de 24 horas, eu não lembro o nome de Deus. Eu esqueci de falar uma vez, pelo menos na minha vida, depois das orações, o nome de Deus. Eu vou levando isso na minha vida diária, dizendo, eu fiz a oração, lembrei de Deus. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, lembre de Allah, porque ele vai fazer o quê? Lembrar de vocês. E a lembrança de Allah é maior que a nossa própria lembrança em relação a Allah subhanahu wa ta'ala. Que não é, por mais que façamos a oração, por mais que façamos qualquer coisa, mas se queremos a lembrança de Allah, vamos lembrar de quem? Dele. Vamos nos esforçar. Não ficar só parado naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determina, que é a oração, e eu não preciso mais fazer nada. Eu não preciso mais lembrar o nome de Allah. Eu estou com a minha língua seca. Eu estou com a minha língua seca, porque ela nunca vai estar úmida para a lembrança de Deus, louvado seja. Eu estou com a minha língua seca, porque eu não lembro o nome de Allah. Eu faço a oração, inshallah, levantei e fiz a oração como ele determinou, mas esqueci da lembrança de Deus. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa sallam, qala, o Ibn Abbas, que é o que? Companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, disse que ele ouviu através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, فَمَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَادْ بِهَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا. Wallahi, olha o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam está falando, que a pessoa que faz a oração, que a pessoa que se levanta para a oração, que faz aquilo que é determinado por Allah, mas ela não proíbe ele das
obscenidades, das mentiras, das coisas erradas que ele faz na vida, então não vai aumentar nada nele, senão só a distância entre ele e Allah. Senão só a distância entre ele e Allah. Por quê? Porque ele não lembra de Allah. Ele não lembra daquele que criou o universo. Ele não coloca na sua língua o nome de Deus. Ele não vem a falar aquilo que é a sua determinação. Ele não se proíbe das coisas erradas. Ele não faz as coisas que é certas, que são o quê? As lembranças de Deus, louvado seja. Nós temos nossa vida 24 horas. O que nos custa estarmos no trabalho? O que nos custa estarmos andando na rua? O que nos custa estarmos falando com as pessoas? O que nos custa lembrarmos o nome de Allah? Lembrarmos o nome de Allah. Fazemos uma simples lembrança. Lembrarmos que Ele é o Criador do Universo. Falarmos às pessoas. Falarmos para nós mesmos. Pedirmos perdão. Falar o nome de Allah. Ele deu 99 nomes e atributos que nós podemos falar diariamente. Lembrar o nome dele: Allah, o Rahman, o Rahim, o Malik, o Quddus, o Salam, o Mu'min. Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, quer de nós a sua lembrança. Ele quer, porque se nós lembrarmos dele, com certeza a lembrança de Allah será maior. E a lembrança de Allah é o quê? E a lembrança de Allah é o quê? O perdão. A lembrança de Allah sobre o seu servo é a aceitação do seu arrependimento, do pedido do perdão, porque lembra o nome de Allah, porque lembra o nome daquele que criou o universo, daquele que criou tudo e todas as coisas. Se eu estou lembrando dele, a lembrança de Allah sobre mim será maior. A lembrança de Allah sobre mim será muito maior. E as pessoas às vezes esquecem disso. Porque, como eu disse, às vezes ouvem a aia: ah, eu entendi, eu sei, e não entendeu nada, e não soube nada, porque nem presta atenção naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala está ordenando. Ele está dizendo: inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ele pede para que as pessoas possam entender isso. O que é deixar de fazer isso? É lembrar o nome de Allah, é fazer a lembrança de Deus, louvado seja, é ter na minha língua a lembrança de Deus, ter na minha língua o amor por Allah subhanahu wa ta'ala. O que adianta eu tentar fazer a oração e não dar valor para nada? O Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, outro companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: la salata liman. Olha o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam está falando. Porque as pessoas, às vezes, a gente fala isso, entra no ouvido, sai pelo outro. As pessoas nem prestam atenção naquilo que a gente está dizendo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que veio assado pelo Masdur, aquele que deve ser acreditado, aquele que é o verdadeiro, aquele que deve ser seguido, ele diz: la salat, olha o que ele está falando: liman lan tanhahu as-salat wa lan tuti' as-salat. A salat não vai proibir ele do que é errado, e ele não obedece à oração. Ele não obedece à oração. O que é a falta de obediência? A salat. O que é a obediência do salat? Ela, tanhahu, essa pessoa, ele vai proibir essa pessoa anil fahsha'i wal munkar. Essa pessoa, através da oração, vai se proibir de fazer as coisas erradas, de falar as coisas erradas, de lembrar as pessoas coisas erradas, mas ele vai lembrar de Allah. Ele vai lembrar de Allah, porque a pessoa que não lembra de Allah, não tem a obediência da oração, essa oração não tem validade. Olha o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam está falando: essa oração não tem validade, porque ele não lembra de Allah. Ele não lembra de Allah. Ele não coloca na sua língua a lembrança daquele que criou o universo. Ele não coloca na sua língua a lembrança daquele que criou tudo e todas as coisas. Ele não lembra de Allah. Ele não lembra de Allah. Como ele quer dizer que está fazendo a oração? Como ele pode dizer que reza? Como ele pode dizer que reza, que ele só lembra de Allah na hora que ele está na oração? Depois que ele está fora da oração, ele rouba, ele mente, ele comete adultério, ele vai para as coisas erradas, ele anda nos caminhos errados. Depois vem e faz a oração e fala: fiz a minha parte. Volta a cometer a mesma coisa,
quê? Proibir-se do que é errado e fazer o que é certo. Essa é a lembrança de Allah. É lembrar o nome de Deus, é seguir o nome de Deus, é fazer as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala determinou. Como que nós não vamos fazer as coisas? Como que nós não vamos estar fazendo as coisas se nós não sabemos? Se não lembramos o nome de Deus, se não viemos a lembrança daquele que criou tudo e todas as coisas. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele só quer de nós o que? A sua lembrança. Ele só quer que nós engrandecemos o seu nome. Viemos engrandecer o seu nome e só o seu nome. Ele não quer mais senão o engrandecimento do seu nome. E Ele diz: aquele que lembrar de mim, eu lembrarei dele. Eu, Allah, estarei lembrando dessa pessoa. Não é o presidente da república, não é o prefeito da cidade, mas Allah. Aquele que criou o universo vai estar lembrando de você se lembrar dele. Ele vai estar lembrando de você se lembrar dele. Aquela pessoa que tiver a obediência para a oração, lembra de Allah. Lembra de Allah. Se afasta das mentiras, se afasta das obscenidades, se afasta dos erros. Deixa de seguir as pessoas erradas para seguir as pessoas certas, para andarem com as pessoas certas, para fazer aquilo que é certo. Esse é o muçulmano. Aquele que eu falei outro dia, o muçulmano, aquele que é o entregado para Allah subhanahu wa ta'ala. E a pessoa que é o entregado para Allah, lembra o nome de Allah. Lembra o nome de Allah. Não vive a vida, não passa ela em branco, não deixa indo as coisas acontecendo e não faz nada, porque acha que um dia, até antes de eu morrer, eu vou lembrar de Allah. Antes de eu morrer, eu vou lembrar de Allah. Antes de eu morrer, eu vou lembrar de Allah. Antes que o sol nasça no seu poente, eu vou lembrar de Allah. Vai empurrando com a barriga como se soubesse o dia da morte e o dia em que o sol vai acontecer isso com ele. Como essa pessoa vive a sua vida? Sem lembrar de Allah. Sem lembrar de Allah. E ainda fala com a boca cheia: faça oração, mas esquece de Allah. Como é que essa pessoa vai viver essa vida dele? Como é que ele vai querer que Allah subhanahu wa ta'ala lembre dele se ele não lembra de Allah? Ele não lembra de Allah e quer ser lembrado. E Allah subhanahu wa ta'ala, em outra área, ele diz: fadhkuruni fadhkurukum washkuru li wa la takfurun. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: lembrem de mim, porque se vocês lembrarem de mim, eu me lembrarei de vocês. Se vocês lembrarem de mim, eu me lembrarei de vocês. E me agradeçam, porque se forem agradecidos a mim, não estarão aqui na descrença, porque é isso que ele quer dizer. Aquela pessoa que agradece a Allah, aquela pessoa que lembra de Allah, não vai estar descrendo dele. Porque aquela pessoa que não lembra de Allah e não agradece a ele, vai estar na descrença. O Musa, alayhi salam, Moisés, alayhi salam, falou para Allah subhanahu wa ta'ala: Ya Rabb, kayfa shukr? Kayfa shukr? Ele falou: meu Deus, meu Senhor, Allah, como é que eu te agradeço? Como é que eu vou te agradecer? Porque eu quero te agradecer. Olha, ele é o mensageiro de Deus, ele está lembrando as pessoas, ele está com a vitória porque ele está com Allah, e ele quer agradecer a Allah. Como ele vai agradecer? Ele pergunta: Ya Rabb, kayfa shukr? Como é que eu te agradeço? E Allah, Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: tazkuruni wa la tansani, fa idha zakartani faqad shakartani, fa idha nisitani faqad kafartani. Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: Musa, você, se você lembrar de mim e não me esquecer, você está me agradecendo. Você está me agradecendo porque você lembra de mim, você fala o meu nome, você me lembra as pessoas, você faz as pessoas lembrarem de mim, você fala o meu nome, você me engrandece. Dessa forma você não vai me esquecer. Mas se você não lembrar de mim, com certeza você descreu de mim. Ou seja, o agradecimento é a lembrança de Deus. O agradecimento é a lembrança de Deus. Como eu vou chegar, fazer oração e não agradecer a todas as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala me dá? Ele deu a nós todas as coisas. Ele deu o mundo, Ele deu nossos filhos, Ele deu o nosso dinheiro, Ele deu o nosso trabalho, Ele deu tudo e todas as coisas, e vai aumentar se nós lembrarmos dEle, se nós agradecermos a Ele.
Ele vai lembrar de nós nesse mundo e no outro, principalmente no outro. E Ele só quer uma coisa, a lembrança dEle. Ele quer que nós coloquemos nas nossas línguas a lembrança de Allah, uma constância diária. As pessoas às vezes esquecem disso, e nós não devemos esquecer disso. Olha o que ele falou para o Musa, como é que o Musa disse para ele: como é que eu te agradeço? E ele fala: lembre de mim e não me esqueça. Esse é o agradecimento que nós temos para com Allah subhanahu wa ta'ala, se lembrarmos dele e se agradecermos a ele. Agradecemos a Allah através da lembrança dele, dizendo para ele Allah, lembrando o nome dele, Allah. É lembrar o nome de Allah. Só que as pessoas às vezes, como eu disse, esquecem, preferem ter outras coisas, preferem fazer outras coisas, perder a sua vida com coisas inúteis, no tempo em que Allah subhanahu wa ta'ala te deu, e pediu uma única coisa: rezem e lembrem de mim, rezem e lembrem de mim, lembrem o meu nome, lembrem de mim, se afastem das coisas, porque aquele que reza, aquele que lembra de Allah, vai estar afastado das obscenidades, das coisas ruins, das coisas sujas, vai estar com as coisas limpas, com as pessoas certas, vai estar longe do que é errado, da desobediência de Allah. Mas o contrário, da pessoa que está na desobediência, que está nisso, é porque não está adorando Allah, porque não está lembrando o nome de Allah. As pessoas têm que lembrar, têm que se voltar para a lembrança de Deus, têm que se esforçar para isso. Allah subhanahu wa ta'ala disse: aquela pessoa que lembrar de mim, nele mesmo, ou seja, lembrar o nome de Deus, eu lembrarei dele. Eu lembrarei dele. E aquela pessoa que me lembrar entre várias pessoas, falar para as pessoas de mim, eu estarei fazendo sobre as melhores pessoas, ou seja, os anjos lembrarem dele. Olha o servo de Deus, olha aquele que adora Allah, olha aquele que adora Allah. Agora, aquele que não lembra de Deus, aquele que não coloca o nome de Deus, aquele que não fala das pessoas de Deus, ele tem o quê? Ele não tem nada. Ele não tem nada. Ele não está fazendo nada. Ele não lembra de Deus e não lembra as pessoas de Deus. Ele esqueceu disso. O coração dele está sujo. É por isso que ele está andando nos lugares errados e com as pessoas erradas. Mas as pessoas que amam Allah, as pessoas que querem ter a lembrança de Allah, vão lembrar dele. Posso ter certeza que a lembrança de Allah é muito maior do que a nossa própria lembrança. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Meus irmãos, a lembrança de Deus é que nos coloca nesse mundo, é o que nos coloca no Jannah, é o que nos coloca na boa-aventurança, é o que nos coloca na vitória. O esquecimento de Allah é a derrota, é a derrota. Nós queremos ser derrotados ou queremos ser vitoriosos? Nós queremos ser o quê? Vitoriosos. Em hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: afdal dhikr la ilaha illallah, afdal du'a alhamdulillah. Olha o que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam está ensinando para a gente. Ele diz que a melhor lembrança de Deus é o la ilaha illallah, ou seja, não há outra divindade senão Ele, Allah, o Criador do Universo, o Criador de tudo e todas as coisas, aquele que ordena tudo e todas as coisas, aquele que nos dá o sustento, aquele que nos encaminha nesse mundo, aquele que vai desencaminhar quem quiser ser desencaminhado. Ele vai desencaminhar porque Ele é Allah. Ele não precisa prestar conta a ninguém. Ele é Allah. Essa é a melhor lembrança. Essa é a melhor lembrança que podemos ter na nossa língua. O profeta disse: o melhor prece que podemos fazer para Allah é Alhamdulillah, ou seja, agradecer a Allah, como Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, revelou na sura que não foi revelada em nenhum outro livro e nem no próprio Quran tem igual a ela, a sura Al-Fatiha, quando ele diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Todas as vezes que eu estou falando essa frase, eu estou agradecendo ao Criador do Universo por todas as coisas que Ele fez. Eu estou lembrando dele. Eu estou agradecendo a Ele, aquele que não tem passeio, caminho para todas as pessoas. Como é que nós podemos deixar de estar na adoração dele? Aquele
que fala para a gente: adore-me e lembre de mim. Adore-me e lembre de mim. E ayyuhalladhina amanu, ele diz: ó, vocês que creem, wadhkurullaha dhikran kathira. Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, está dizendo: aquelas pessoas que creram em Allah, que lembrem muito dele, que lembrem muito daquele que criou o universo. Agradeçam a Allah, agradeçam a Allah, não agradeçam a outras pessoas senão a Allah. A lembrança do seu nome, a lembrança do seu nome e o agradecimento dele é o engrandecimento dele, é quando ele vai lembrar de mim, porque a lembrança de Allah sobre aqueles que lembram dele é maior, porque nada do que eu fale ou faça jamais será uma lembrança maior do que a lembrança de Allah sobre mim mesmo. Em hadith, Abi Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele está dizendo para a gente o quê? Olha aqui, ele está falando duas ações, duas palavras que são pesadas, que pesam mais e não tem quase peso nenhum na nossa língua, que se nós falarmos elas duas, estaremos o quê? Agradecendo a Ele, estaremos lembrando de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa ação é mínima para termos uma grande vitória, uma ação mínima que Allah subhanahu wa ta'ala pede para que nós possamos ter grandes vitórias. Isso aqui é a vida do muçulmano, que é aquele que não lembra de Allah, aquele que não lembra nem o mínimo, que é só vir fazer oração, vou fazer oração em casa de qualquer jeito e depois dormir porque está tudo bem. Não está fazendo nada, porque não lembra o nome de Deus. Não lembra o nome de Deus. Temos o dia inteiro só para lembrar o nome dele. A lembrança dele é a nossa vitória. A lembrança de Allah é a nossa vitória. Como teremos vitória se não estamos lembrando daquele que criou tudo e todas as coisas? Allah subhanahu wa ta'ala, ele criou o universo, ele criou tudo e todas as coisas, e ele quer só o nosso agradecimento e a elevação do seu nome. Aquele que não eleva o seu nome é um vitorioso. Aquele que não eleva o seu nome está entre aqueles que querem estar como perdedores. A vitória está na mão daqueles que querem ser vitoriosos e a derrota está na mão daqueles que querem ser derrotados. A lembrança de Deus é a melhor coisa que podemos fazer na nossa vida. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, depois que as pessoas saírem da oração de sexta-feira, como Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, que ele o quê? Min fadlillah, que vão procurar, né, aquilo que Allah reservou para vocês. Na verdade, que Allah subhanahu wa ta'ala diz que aqueles que lembrem de Deus, que vocês serão o quê? Bem-aventurados nesse mundo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: aquelas pessoas que entrarem no mercado, os mercados daqueles que estão no mundo, ou seja, para trabalhar nas suas lojas, nas suas vidas, e disserem La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kataba Allahu lahu alf hasana wa maha anhu alf sayyi'ah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: aquela pessoa que disser, né, que não há outra divindade senão Deus, ele é o único, ele é o rei, que ele merece todos os louvores, e ele é o que decidiu sobre tudo e todas as coisas, Allah subhanahu wa ta'ala vai escrever para essa pessoa mais do que 1000 recompensas, e vai apagar mais do que 1000 erros na vida da pessoa. Esse aqui é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos dando isso como uma ação que nós possamos fazer na nossa vida, que nós podemos encontrar a vitória na nossa vida. E a vitória está na nossa mão e na nossa língua, principalmente na nossa língua, que é a lembrança de Deus. Que não é muita coisa, por exemplo, uma única palavra do La ilaha illallah, não há outra divindade senão Deus, é a melhor de todas as lembranças que podemos fazer na nossa vida. E isso vai nos dar a vitória.